professor Paulo Terra nasceu em 1º de março de 1932, na cidade de Luminárias, filho do casal Pedro Terra e Rosina Silva Terra. Ele foi o 8º dos 10 filhos do casal. Em São João del Rei, ele cursou o primário, no grupo escolar Aureliano Pimentel, o curso ginasial e colegial no Colégio São João. Em 1948, ingressou na congregação salesiana. Em 1952, como membro dessa congregação, viajou para a Itália e de lá para Goa, na Índia, onde permaneceu até abril de 1955, época que regressou ao Brasil. Em outubro de 1955, foi admitido na Companhia Cimento Portland Barroso, em Barroso. Desde então, reside nessa cidade da qual é cidadão honorário. Aqui em Barroso, em 1957, casou-se com Dilce Rosimério de Mendonça e o casal possui 7 filhos. Sempre participou da vida comunitária e colaborou com o prefeito Geraldo Napoleão de Souza e com o cônego Luiz de Arola Carlos para a criação do Ginásio São José, no qual se tornou o primeiro diretor. O Ginásio São José começou a funcionar em 1959. De 1962 a 1972, exerceu a função de diretor da Escola da Fábrica de Cimento Barroso, extinta em 1973. Licenciado em Filosofia pela Faculdade Dom Bosco de São João del Rei, hoje um núcleo da Universidade Federal de São João del Rei, FUNREI, patrocinado pela faculdade, publicou de sua autoria os livros de poesia Retratos de Minha Alma, 1962, Vazio Caminho da Noite e do Silêncio, 1970. É autor de inúmeras poesias ainda não publicadas. Colaborou com diversos jornais de São João del Rei, Barbacena e Barroso. O professor Paulo Terra foi no mês de novembro agraciado pelo governo do estado com a Comenda Grau Grande Medalha do Mérito Educacional e posteriormente foi agraciado com a Medalha em Confidência pelo governo do estado de Minas. Esse pai, ele era muito importante. É um pai que dedicou a paternidade, quis os filhos dele com muito amor. Eu lembro quando eu nasci, de 7 meses. Ele fala assim, você foi nascer em terra estranha. Que minha mãe foi pro casamento do irmão dela, São Tiago. Eu nasci de 7 meses. Depois eu dei muito trabalho, que era assim, até determinada hora, um dormia comigo no colo, deu aquela hora, entregava pro outro, porque eu tinha que esquentar, que eu era muito pequenininho. Eu era tão pequenininha que ele falava assim, a touca que a minha avó fez cabia na minha mão. Eu cabia numa caixinha, tão pequenininha, mas venci com a dedicação deles, muito amor. Lembro quando a gente ia, na hora das refeições, sentava todo mundo na mesa, ele fazia questão de fazer uma oração para agradecer o alimento. Ele ainda falava assim, a gente não é galinha nem pato. Nós temos que agradecer o que nós temos. E também brincava demais com a gente, cantava. Igual as meninas falaram, foi muito rígido. Mas eu acho isso aí importante, porque uma boa educação, ela reflete depois, né? Então, o que você ensina mais para frente, fala assim, ó, gente, eu aprendi assim, aprendi assado, vai ser uma coisa boa que você vai passar para frente, para os seus filhos, que a gente já é casado, já tem os filhos, né? Então, eu acho que nunca, tudo que aquilo que você aprende e que você guarda, você tem uma lição. E às vezes ele fala, quantas vezes a gente recebia um não? Às vezes na hora você não queria aceitar, mas aquele não era para o nosso bem, né? Então, tudo, como diz o outro, tudo que você planta, você colhe. E a colheita é uma coisa importante. Então, nós colhemos muitos frutos bons dele e da mamãe. Ele foi um pai muito grande. E a minha mãe também. Ele brincava, passeava, via televisão, lia. A gente fazia dever de casa. Às vezes ele olhava e ele era assim, ele gostava das coisas muito precisas. Tem que saber escrever, tem que saber ler. Desde cedo tinha livro. Desde cedo, ele punha o livro de acordo com a idade da gente, sabe? Aí cá teve uma época que ele foi sócio daquele clube do livro, então todo mês tinha livro. E às vezes a gente lia o livro que ele estava lendo, mas se ele chegasse, a preferência era dele,
porque a gente estava fora, né? Então nós aprendemos, vivemos no meio da leitura, graças a Deus. Passeava férias. Férias, assim, ele sempre procurou tirar férias no mês de julho, porque era férias da escola das crianças. Então, um dia antes, preparava tudo para viajar para a fazenda dos irmãos da minha mãe, lá em São Tiago. Primeiro ele tinha um jipe, aí enchia o jipe, levava a sogra, os cunhados e a criançada. Eram 5. Nessa época eram 5. Depois ele adquiriu uma Kombi e foi indo, né? Sempre passeando, sempre brincando. Depois, com a compra do sítio, também foi uma alegria muito grande, que sempre a gente, toda a vida foi para lá, sempre foi. Ia todo mundo, ele recebia todo mundo com muita alegria, sabe? Foi uma vida boa, assim, gratificante, né? Uma coisa assim, cada dia somava mais um pouco. Depois a gente foi crescendo também, casou, ele dava muita importância, considera muitos netos. É muito fácil falar do meu pai, né? Meu pai realmente foi um exemplo. Você comentou que foi um exemplo para a cidade, imagina para a gente que convia com ele todo dia, né? Meu pai foi um cara fantástico, né? Muito rigoroso, né? Tinha princípios sólidos, muito sólidos, né? Mas é um pai extremamente acolhedor, né? Meu pai, todas as vezes que nós precisamos, eu particularmente, tenho certeza que meus irmãos, meu pai estava presente, né? Apesar de ser um homem muito ocupado quando a gente era menino, mas papai, eu brinco com as coisas, né, que eu desconheço meu pai como um pai com vício, né? Então, às vezes eu fico comentando assim, eu nunca vi meu pai no boteco tomando uma cerveja, nunca vi meu pai no boteco, entendeu? Nunca. Apesar de eu e meus irmãos gostar da gente frequentar, meu pai não tinha esse hábito, por exemplo. Aí, às vezes eu paro para pensar, por que ele não estava no boteco? Porque ele estava em casa, ou estava trabalhando, ou estava em casa, né? Que a gente vai para o boteco quando ele não está trabalhando, quando não está em casa, né? Às vezes que eu vi meu pai tomando cerveja, as poucas vezes que eu vi meu pai tomando cerveja, ele tomava com a família, né? Com alguns amigos na casa dele, né? No sítio dele. Então, é um exemplo de pessoa, né? E um exemplo fantástico de pai. Meu pai era extremamente católico, né? Minha mãe católica, minha família muito católica, né? Então a gente tinha esse hábito interessante que a gente às vezes não tem visto hoje de fazer muitas refeições em família. Então muitas vezes, se não tivesse todos os filhos à mesa, ele não iniciava a refeição, a gente só começava a fazer alimentação nos momentos mais de festividades, depois de fazer uma oração em família e depois que todos estivessem presentes. Já vai atrasar um pouco, espera. Isso aí demonstra um extremo respeito dele com a família, né? Com todos nós. Mas foi um paizão, sabe? É difícil viver aí esse momento com ele fora do cenário. Bem complicado. Mas é uma saudade boa, né? Eu tenho saudade boa do meu pai. Eu falo o seguinte, quando meu pai partiu aí muito rápido, ficou essa vontade de falar isso para ele, né? Falei assim, por que a gente não tem a oportunidade de trabalhar um pouquinho mais nessas questões, né? Então, essa despedida rápida que ele nos proporcionou, eu acho até que era um desejo dele, ele não queria muita firula, ele era assim meio secão, né? Um jeitão dele, muito simples, né? Muito, muito austero, mas dá vontade de ter falado algumas coisas para ele, que a gente fala, né, no coração. E aí, nas viagens, sempre era cantando, né? Até recentemente minha filha deu uma gata para meu pai, e a gata chamava Albertina, né? E essa gata é Albertina porque tinha um poema que a gente cantava muito na Kombi quando estava viajando, né? Principalmente nas Kombi, que ele teve várias Kombis, né? Eu fiquei admirado com a graça menina e a Albertina, né? E aí tem aí a Mônica falou aí, a Margarida, né? A Margarida era a correia dele, né? Eu acho que não sei se a Fernanda comentou, mas eu e a Fernanda eram os maiores clientes da Margarida. Mas eu era bem apimentado, então eu acho que eu tinha, assim, dava boas razões para a Margarida aparecer para mim, né? Tem o nome da minha mãe, Dilce.
e me orgulho muito disso. E a saudade que a gente tem deles é enorme. O meu pai foi um homem maravilhoso na nossa vida. Um pai guerreiro que nos ensinou o respeito, honestidade, o carinho, o amor acima de tudo e a religiosidade. Era um pai muito amoroso, como a Mônica diz, muito exigente, muito carinhoso. Eu fui uma das filhas mais levadas, ficava muito de castigo, com os braços abertos, nariz na parede, e o tio Patinhas passando na televisão e o meu pai lendo livro, sempre lendo. Ele lia e ouvia a televisão ao mesmo tempo. Mas também era um pai muito amoroso, que quando chegava do serviço, ele pedia para a gente buscar os chinelos dele e a gente falava, vai pai, que chulé? Ele falava, não é chulé, é amor de pai. Então, ele assim, foi uma pessoa, e ainda é, né, porque eu ainda o amo muito, que marcou muito a nossa vida, a nossa família. Né? Foi um excelente pai, um guerreiro que criou 7 filhos, deu estudo para os 7 filhos, alimentação, tudo que um pai podia prover, né, para os filhos. E um exemplo de pessoa, de homem, de caráter, de guerreiro. Eu já experimentei a margarida várias vezes, porque o meu irmão Aurélio, a gente era muito levado, muito levado. Mas meu pai também era muito, muito carinhoso. Ele levava a gente para ver Mazzaropi no cinema. Aqui no fundo, aqui onde é hoje a prefeitura, tinha um teatro. Ele levava a gente no teatro. Então, assim, levava a gente na ponte do Rio de Dores para a gente aprender a nadar. E ele punha a gente lá no rio e falava, se vira. E a gente ia aprendendo. Então, assim, são vários fatos de amor que meu pai proporcionava para a gente. Também de dureza, né? De corrigir a gente. Ele corrigia muito a gente. É o que a Mônica falou. Ele era um homem muito rígido. A gente ia para a escola de meinha, sapato, gravatinha, saia, blusa, tudo impecável. Porque a gente que dava o exemplo no grupo da fábrica, como filhos de diretor, a gente tinha que dar o exemplo lá. Mas lá também eu ficava muito de castigo, porque eu aprontava. Mas era um pai maravilhoso. Na nossa casa só existia o amor, sabe? Era muito amor. Nós somos uma família muito unida, de muito amor. A gente não briga, nunca brigou assim entre irmãos, de discutir, xingar, bater, nunca. Sempre foi amor, né, Miriam? Minha mãe falava, irmão não briga. Era uma família amorosa. Outro fato também interessante que a gente vivia com meu pai, que a gente brincava de pique aos sábados. E a gente podia bater neles o tanto que quisesse. E corria para casa, escondia debaixo de cama, em cima de cama, em cima do guarda-roupa. Então a gente fazia aquela festa. E meu pai também, quando a gente era pequeno, punha os 5 filhos debaixo do chuveiro e ele ia dar faxina da semana. Cortava as unhas, olhava o ouvido, cabelo, porque a gente tinha que dar exemplo na escola, né? E depois a gente ia secar na janela. Então era assim, tem muitas lembranças maravilhosas dos dois. Um exemplo, um homem forte, que vivia conforme seu discurso, e a palavra era prática. Assim, sempre um exemplo de liderança, um exemplo de correção, de força de caráter, que ensinou que honra não se vende, que o que está feito não cansa, e pai maravilhoso. Eu sempre fui um menino bagunceiro, acelerado. E me lembro de uma passagem que eu tinha aprontado na escola, era uma aula num sábado, porque a gente estava repondo uma greve que eu tinha havido na época. E
Eu fui parar na diretora e houve uma confusão na escola, enfim, e uma professora foi até o sítio onde meu pai estava para reclamar com ele, e contou uma história para ele. E quando ele chegou aqui, ele, ao invés de me xingar, falou, senta aí. Eu falei, senta. O que aconteceu? Me conta a sua história, a sua verdade. Eu contei e ele falou assim, eu ouvi uma história diferente. Eu falei, o que eu estou te falando é a verdade. Ele aceitou, foi lá conversar com a professora, falou, meu filho me contou tal coisa. E tenta falar, e por fim ele admitiu que a minha versão era verdadeira. Ele voltou a falar, você não vai ter castigo porque você falou a verdade. Então, assim, ele tinha essa sabedoria de ouvir antes de julgar. Ele te dava a chance de se expressar. Com ele era mais difícil a bronca que a gente tomava do que a palmada, doía muito mais, porque ele leava com as palavras e ficava na alma. Mas era um cara muito, muito correto. Assim, que, de novo, o que ele falava era o que ele fazia. A crença que ele professava era profundamente cristão, ele vivia como um cristão, se dedicava às causas cristãs, e era um homem que, apesar de ser muito fechado e extremamente culto, a gente aqui em casa, todas as noites ele lia praticamente a noite inteira, ele parava na hora do Jornal Nacional, era um horário que ninguém aqui em casa podia nem dar um pio, porque ele tinha que ver as notícias, era silêncio absoluto na casa. E fora desse momento ele estava lendo ou interagindo com a gente de uma forma ou de outra. Mas sempre muito correto, assim, com as premissas de vida dele e com as crenças dele. Quando você postergava para fazer alguma coisa, aqui em casa todo mundo tinha uma tarefa, por menor que fosse, todo mundo tinha uma obrigação, uma tarefa, uma atividade para fazer. Ele sempre fala assim, o que está feito não cansa. Então para de enrolar, vai lá, faz, que não vai se preocupar mais com isso, não vai ficar cansado porque já fez. Então, assim, isso me ensinou a não postergar, a tentar resolver as coisas. Outra coisa que ele sempre colocou, falou, o caminho está nos livros, na educação. Mesmo que não tenha a resposta exata, os livros vão te dar o caminho para chegar a essa resposta que você precisa. Então, estude. A educação, ele acreditava nisso, a educação transformadora. Paulo Terra, eu vou te falar uma coisa, para mim foi um grandíssimo homem, entendeu? Morei com ele 6 anos, que eu pedi minha mãe muito cedo, era muito jovem. Então eles pegou para me criar, entendeu? Mas tudo que os filhos legítimos dele tinham direito, tinha coisa, era a mesma coisa comigo. O que eu tenho é só agradecer ele, a minha falecida tia, também, a esposa dele, um homem honesto, um homem rígido, um homem com H mesmo, entendeu? Muito bom. O que eu tenho a falar para deles é só agradecer mesmo. Aprendi muito com eles aqui. Todo o direito que os filhos teve, eu tinha também, eu também tive, diferença nenhuma, era um filho mesmo. E agradecer a ele, a esposa dele também, a Dilce, os filhos, que me consideram todos como um irmão, até o dia de hoje. Graças a Deus, só tenho a agradecer mesmo. Foi um grande homem para mim. Foi muito gente boa mesmo, me acolheu de braços abertos. Paulo Terra Pai. Paulo Terra Pai, sempre que eu penso no meu pai, eu penso numa pessoa austera assim, né? Meu pai sempre foi um homem de princípio e sempre foi um homem exigente. Mas ele é um pai carinhoso. Então essa mistura de um pai que impunha a sua autoridade, mas um pai extremamente carinhoso. Então, quando eu penso nele como pai, eu penso que na geração dele, que a autoridade era comum, né? Esse é um traço da geração dele, o carinho veio de acréscimo, um acréscimo muito bom para todos nós filhos, né? E meu pai sempre, desde criança, ele sempre foi muito carinhoso. Sempre muito firme, mas sempre muito carinhoso. E aí eu vou voltar ao Paulo Terra. Todo mundo tem a imagem do Paulo Terra austero, o diretor de colégio, o chefe na fábrica de cimento. Eu tenho a imagem do meu pai de um homem carinhoso. Então, eu sempre lembro muito, quando a gente era criança, meu pai, a fábrica de cimento, tinha um horário um pouco diferenciado, né? O pessoal trabalhava até, se não me engano, às 5, e tinha as tardes, entre aspas, livres, principalmente no verão, né? Meu pai chegava e ia pescar aqui no rio, na ponte do Arco. Isso levava a gente para pescar junto. Então, eu lembro muito da gente pescando no lambari com meu pai. Começava a entardecer, começava a chegar um mandi, um chorão,
Então eu lembro de levando a gente para pescar. E me lembro muito também do meu pai, nessa linha de pai carinho, aos sábados eles trabalhavam até o meio-dia, ou até às 11, se não me engano, e à tarde era livre. E ainda não tínhamos o sítio ainda, ele ainda não tinha o sítio, então ele pegava a molecada e ia para o areal do Abel, que o areal era ali perto da ponte de Dores de Campos. E ali ele brincava com a gente na areia, rolava, pulava cambalhota. Então eu me lembro muito desse homem carinhoso, que é um pouco diferente da imagem pública que ele tem, de um homem mais austero, né? Então esse pai carinhoso a gente teve a alegria de ter também. O meu pai ele tinha um orgulho muito grande da fábrica de cimento, né? Que eu acho também é um traço da geração dele que trabalhou na fábrica de cimento. Que sem nenhum juízo de valor, mas era outra realidade enquanto empresa, né? A época da antiga Paraíso, que vocês não devem ter conhecido a fábrica de cimento nessa época, vocês são jovens. A Antigo Paraíso tinha uma forma de tratar os funcionários diferente do que se tem hoje. E isso é função da evolução empresarial, não estou discutindo a qualidade da empresa que está aí hoje, nem nada disso. Eu estou constatando que para mim era um fato de que a fábrica Paraíso tinha uma forma de tratamento diferente com os funcionários. Isso fazia com que os funcionários também tivessem uma forma diferente de encarar a fábrica de cimento. Então eu lembro muito do meu pai com muito orgulho de trabalhar na fábrica de cimento, né? Muito amor pela fábrica de cimento. Inclusive tinha um jornalzinho que ele trabalhava nesse jornal lá também, que era o Losango, né? Não sei se vocês já ouviram falar, o Losango. E era um jornal da fábrica de cimento. Contava fatos dos funcionários da fábrica de cimento, tinha umas piadinhas. E o meu pai sempre teve muito orgulho da fábrica de cimento. E sim tem um outro traço que eu vejo dele do empregado dedicado. Um empregado que realmente vestia a camisa da empresa que ele trabalhava. Que na prática foi a fábrica de cimento durante a vida inteira, né? Bom, primeiro assim, eu sou o primogênito, né? O mais velho. E tive mais tempo de convivência que os outros com o meu pai. Era uma pessoa, como todas ao longo da vida, foi tendo transformação. E a gente, no amadurecimento também da vida, foi acompanhando essa transformação. Meu pai foi muito, assim, exigente e severo quando a gente era mais novo. E ao longo do tempo ele foi amolecendo no jeito de tratar a família e a gente começa a ter uma relação mais de adulto um com o outro. Você vê que era completamente diferente de quando a gente era pequeno, que ele tinha uma certa... que tinha que educar a turma, né? Mas era uma pessoa maravilhosa. Nunca foi uma pessoa assim que destratou o filho ou algum filho. Sempre compreendia, sempre estava disposto a ouvir qualquer um que tivesse necessidade. Sempre nos deu autonomia e liberdade na vida para a gente crescer e agir como cada um deve ser, né? Mas cobrando as responsabilidades e principalmente era extremamente rigoroso com honestidade. Uma coisa que pegava para a gente é que a gente tinha que ser o mais certo de todos os alunos, porque o filho do diretor não podia dar um mau exemplo. Então ele julgava pesado em cima disso, fazia uma exigência bem grande. E todo ano, no aniversário da gente, ele fazia uma dedicatória especial para cada filho, tinha essa capacidade de trazer a gente a emoção à flor da pele numa situação dessa. Com ele recebeu uma medalha em Tiradentes, porque o hino de lá, a letra é composição dele, né? Então ele recebeu lá num evento lá que teve na Independência, ele recebeu uma medalha lá e eu participei, eu estava com ele me pediu que levasse ele. Então assim, para ele foi importante isso e que realmente ele conseguiu participar disso aí. Paulo Terra Pai era um pai muito amoroso acima de tudo. Era muito exigente, era muito rigoroso, com disciplina, com comprometimento, com os deveres, né, com as tarefas que a gente tinha em casa, mas ele era muito amoroso. Era um pai que brincava muito, que cantava com a gente nas nossas viagens. A gente fazia viagens de férias para as fazendas dos tios. Eram viagens longas, porque estrada de terra, e ele sempre cantava conosco durante as viagens. Era super paciente, porque muitas crianças
Ele sempre carregava os 7 filhos, uns 2 ou 3 sobrinhos, um cunhado ou 2, a minha avó às vezes, mãe da minha mãe, e mais todo mundo que quisesse ir. Era uma Kombi, e naquela época não tinha obrigatoriedade de uso de cinto de segurança, então eram quantos coubessem na Kombi e iam na viagem para a roça. E ele super paciente, a gente parava para almoçar, a gente parava de quando em quando porque passava mal, parava para fazer xixi. Então você imagina, 9 ou 10 crianças numa viagem de 5 horas, era assim uma maratona quase, né? Mas ele era um pai muito amoroso, muito carinhoso e exigente e disciplinava sempre que precisava. Disciplinava com castigo, sempre merecido, disciplinava também com palmadas e às vezes até com chinelada ou usava o cinto, a margarida que ele chamava, né? Ele tinha uma correia, um cinto, que ele chamava de margarida, depois nela o nome de Margarida, e quando a gente fazia alguma bagunça assim mais cabeluda, aí a gente merecia a Margarida. Então quando a gente ia apanhar com a Margarida, ele cantava a música do Apareceu a Margarida, olê, olê, olá, a gente sabia que ia apanhar de Margarida. Mas eram castigos muito justos, e ele sempre nos disciplinava sem passar do ponto, assim, nunca foi de surrar, de machucar, nada disso. E, por exemplo, se você ia receber palmadas, ele falava, você vai receber 3 palmadas porque você fez isso, isso e isso. 1, batia, 2 e 3. Então você sabia por que estava apanhando e qual que era o correspondente castigo, entendeu? Mas assim, na maioria das vezes era um pai muito amoroso, super carinhoso. E a gente também via esse amor dedicado à minha mãe, né? Que foi um casamento de quase 65 anos, de muito amor, que foi exemplo pra gente em todos os sentidos. Eu acho que pela história que ele teve, né, pelas dificuldades pelas quais ele passou, ele queria que todos nós fôssemos pessoas de bem. E ele entendia que para isso a gente precisava ser disciplinado quando saía do caminho correto, que ele julgava correto. Então ele usava o lado educador dele como disciplinador com os filhos em primeiro lugar, né? Os alunos dele contam pra gente, já contaram várias vezes, que ele era um professor rígido e ele era um pai rígido também, mas muito amoroso, né? Privilégio, né? De viver sendo filha do Paulo Terra e da Dilce Terra, né? Assim, a gente viveu em amor, graças a Deus, vivemos muitos anos de um lar de muita harmonia, mas depois que passa, depois que a gente fica adulto, é que a gente valoriza mais ainda isso, né? A gente percebe como que foi rica essa nossa história, né? Com as dificuldades que eles tiveram, os dois, e eles conseguiram construir para nós essa família de harmonia, de amor, que teve problemas, que teve dificuldades, mas que soube superar por meio mesmo do amor, né? Então, a lição de vida, de honestidade, de respeito, de correção, de fé, de muita fé.